Pessoal, eu vim com os resultados aqui que eu trouxe pra vocês, ó. Acabei de assar minhas rosquinhas, olha aqui, ó. As de bichinho, gente, passou do ponto, olha aqui, mas ficou bem torradinha, mas é gostoso. Eu gosto assim, ó, bem torradinha. É isso aqui, ó. Ó, ela fica bem crocante aqui, ó. Viu? Muito gostosa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ativa o sininho, se inscreve, por favor, para vocês estar me ajudando. E também quero deixar um recado aqui. Se vocês puderem entrar no canal do meu esposo, que é Simples e Natural, né? Que é coisa de roça, coisa de plantação, entendeu? Para estar ajudando ele também, fazendo favor. Então, é isso aí, pessoal. E aqui está o resultado, né? E um abraço a todos, né? Seguidores. E até o próximo vídeo. Tchau!